E aí, galerinha do primeiro ano, professor Davidson de volta para a gente trabalhar agora a aula 44 e 45, certo? Então nós vimos lá 41, 42, 43 sobre a reforma religiosa, tá? Sobre a contra-reforma católica. E agora na aula 44 e 45 a gente vai continuar naquele contexto de transição da Idade Média para a Idade Moderna e falar agora da monarquia absolutista. Nós já falamos das monarquias nacionais. E agora essas monarquias nacionais elas se tornam mais fortes, elas se tornam absolutistas. E é isso que a gente vai trabalhar agora, beleza? Então, segura lá. No século XVI, as monarquias feudais já haviam se tornado absolutistas, tá? Ou seja, começou lá no século XIV, XIII, tá? Qual a diferença da monarquia feudal para a monarquia absolutista? Monarquia feudal, né? Contestação à autoridade real, uma contestação pela igreja, pelo povo, tá? Reação dos nobres, então a nobreza mandava muito, tá? Porque a nobreza eram os senhores feudais, e nós falamos na Idade Média que o poder era descentralizado, porque o rei mandava pouco, e quem mandava mesmo eram os senhores feudais, tá? E intromissão da igreja católica, isso aí nem se fala, né? Agora na monarquia absolutista, plena autoridade do rei, tá? Poder pessoal do rei, ele decretava o que quisesse, tá? Ele governava tudo, tá? Todo o poder era concentrado em seu poder pessoal. E submissão da igreja, tá? Agora a igreja não mandava no rei, a igreja era submissa ao rei, beleza? Então bora lá. Absolutismo, regime autoritário, regime político em que o poder está concentrado na mão de quem? Do monarca, tá? Diferente da Idade Média, que estava desconcentrado nas mãos dos senhores feudais. Rei, quem era? É o chefe militar, é o chefe da economia, é o chefe da administração, controle da igreja, tinha um poder político, ou seja, tinha um poder o quê? Absoluto. Poder absoluto é quem manda em tudo, gente. Manda na economia, manda na igreja, manda no exército, manda em tudo. Ou seja, é absoluto. Por isso que a gente chama de monarquia absolutista. Rei mandava o executivo, ou era o executivo, exercia o executivo, exercia o legislativo, exercia o judiciário. Ele era todos os poderes, tá? Estava tudo concentrado na mão dele. Se sobrepõe à religião, ou seja, ninguém mandava mais do que ele. Beleza? Transição. A transição da Idade Média para a Idade moderna. É que começa essa tal de monarquia absolutista. Começa na Idade Média, a formação das monarquias nacionais. Na crise do século XIV, né, de fome, peste e guerra, quando os senhores feudais perdem seus poderes, o poder dos reinos ele começa a ser concentrado na mão dos reis. Fortalece o exército, cria uma administração, determina os limites do país, tá certo? Então, bora lá. Absolutismo, século XIV, século XVIII. Período anterior era o feudalismo, do século V até o século XIV. Tá? Feudalismo, o feudo, comunidade política e econômica, o poder era descentralizado, os servos eram ligados à terra, já falamos tudo isso, né? A sociedade era estamental, servo, né? É o que estava lá embaixo, a nobreza eram os guerreiros que lutavam, e o clero tinha um poder espiritual. Tá? É clero, nobreza e servo. Isso aí nós já estamos safos, beleza? Instituição principal, quem era? A Igreja Católica. Nós estamos falando do feudalismo, estamos falando da Idade Média. A sociedade era ruralizada, tudo funcionava no campo. Então tudo isso aí era um contexto que foi antes da monarquia absolutista. Mas este foi o contexto de formação da monarquia nacional. Tá? Aqui, a partir do século XIV, com a crise do século XIV. Fome, peste e guerra. Cessam as invasões bárbaras. Tá? Renascimento urbano, renascimento comercial, surgimento de quem? Da nova classe social chamada de burguesia. Beleza? Vai haver o crescimento populacional e o enfraquecimento da Igreja Católica. Tá? O cisma do Ocidente, 1378 a 1417, tá? Que vai haver um racha na Igreja por conta de questões ideológicas. Uma igreja católica oriental e uma igreja católica ocidental, uma liderada pelo Papa e a outra liderada pelo político, tá? Ali no Império Bizantino, naquela região.
Tá? Também vamos ter que a Reforma Protestante, 1517, nós já falamos. Tá? Oposição entre nobres e burguesia, porque os nobres começam a perder os seus poderes, os nobres, você já sabe, são os senhores feudais principalmente. Tá? Então eles estavam decaindo e a burguesia estava subindo. Tá? Então estava tendo uma diferenciação aí. Ó. Aí ocorrem as grandes navegações, que nós também já trabalhamos, tá? E a reestruturação das ordens, dos estamentos, certo? Então, a partir do momento em que o rei começa a se fortalecer, então o rei é que vai ficar no topo da monarquia, né? Pelo menos isso. Mas nós estudamos, e a gente vai estudar a Revolução Francesa, e quando a gente for estudar a Revolução Francesa, o clero está lá em cima. É clero, nobreza, burguesia e seus plots. Como é que então vai ter uma reestruturação das ordens? Sim, a igreja não vai mandar mais como antes, né? Ela pode até estar lá no topo, ela está junto, na verdade, com a monarquia. Ela está apoiando a monarquia com a ideia de direito divino ainda. Bom? O apoio burguês. O apoio burguês, as monarquias absolutistas era uma troca, né? O burguês apoiava a monarquia apoiava o burguês. Por exemplo, a monarquia fez a padronização, uniformização das regras para o comércio, né? Pesos e medidas, moeda, leis, pesos, medidas, língua. Quem fez isso? A monarquia. Tá? Então o burguês começou a apoiar quem? Os reis. Então era uma troca. Tá? Ganham protagonismo econômico, expandem mercado consumidor, ganham proteção do rei, porque eles pagam o quê? Impostos. Tá? Então, quanto mais a monarquia faz o burguês ganhar dinheiro, mais o burguês paga imposto para a monarquia. Né? Então, dá tudo certo aí. E o nobre, senhor feudal, isso aí já está decaído, né? Já está lá embaixo. O burguês está subindo e o senhor feudal está descendo. Tá? Estamentos. Na monarquia absolutista, a sociedade é dividida em 3 estados. Primeiro estado, segundo e terceiro. Primeiro estado, o clero, que é a Igreja Católica. Tá? Segundo estado, a nobreza. Esses dois aqui tinham o privilégio de isenção de impostos. Isso vai ser uma das causas da Revolução Francesa, que a gente vai ver depois. Tá bom? Privilégios e isenção de impostos. Eles só gastavam os impostos que arrecadavam de quem? Daqui de baixo, ó, do terceiro estado. Composto por burguesia, mais o povão, que dava 95% da população, geralmente era isso. Né? Na França, era 97% do terceiro estado. Tá? 3% eram os 2 estados. Então era uma diferença muito grande. Ou seja, a maioria da população nas monarquias absolutistas, tá? Ela estava onde? No terceiro estado. E era a parte mais pobre. Tinha burguesia, que era dos ricos? Tinha. Tudo bem, mas o povão também estava no terceiro estado, e ela é que compunha a maioria da população. Eram os camponeses, eram os trabalhadores urbanos, os artesãos, e eram pobres. Bom? O fortalecimento do rei e a reorganização econômica. Tá? Vai haver uma reorganização econômica no mundo europeu por conta da monarquia absolutista, tá? Com a grande participação de quem? Da burguesia, que pagava o quê? Impostos. Para quem? Para o rei. E o rei foi se fortalecendo, criando o quê? Um exército de nobres mercenários, formando um exército real. Então, com esse exército real, fortalecido, grande, imenso, ele fez o quê? Uma centralização do poder em suas mãos. Certo? Formam-se o Estado moderno, que é a mesma coisa que Estado absolutista, que é a mesma coisa que Estado nacional, que é a mesma coisa que monarquia nacional. Tá? A burguesia busca enriquecimento constante. Tá? O que ela vai demorar a ter são direitos políticos, só lá na Revolução Francesa. Competição entre estados em busca de fortalecimento, isso vai fazer com que o mundo feudal comece a decair, tá? E surgir um outro sistema, que é o sistema capitalista. Só que o primeiro capitalismo, o capitalismo comercial, que é o chamado capitalismo primitivo, certo? Isso aí é a transição entre o feudalismo e o capitalismo. E este momento se dá junto com a formação das monarquias absolutistas. Beleza?
Bora lá. Princípios do mercantilismo, tá? Que é esse pensamento econômico que vigorava nas monarquias absolutistas. Tá? O que eles queriam? Uma balança comercial favorável. Você sempre ouve falar no jornal, a balança comercial fechou favorável, a balança comercial fechou desfavorável. Teve um superávit, teve um déficit primário, não sei o quê. Essas coisas que passam no jornal, né? Quando a balança comercial favorável é que você exportou mais do que importou. Olha só, o volume de importações nunca deve ser superior ao volume de importações. Aliás, exportações. Tá? O volume de importações nunca deve ser superior ao volume de exportações. Sempre tem que exportar mais. Quando você exporta mais, você está vendendo. Quando você está vendendo, o dinheiro entra. Quando você compra mais, você está importando. Quando você está comprando, o dinheiro sai. Por isso que a regra da balança comercial favorável. Você tem que vender mais do que comprar. Tá bom? Aqui é exportar. Exportações. Metalismo, uniformização das moedas, a constante busca de ouro e prata, símbolos de poder e financiamento do comércio. Nas grandes navegações, por exemplo, os navegadores, uma das primeiras coisas que eles queriam encontrar no Novo Mundo era ouro. Na América Central eles encontraram. Aqui no Brasil vão demorar um pouquinho, uns 200 anos para encontrar. Protecionismo, sobretaxar, colocar altos impostos sobre produtos de outros países, justamente para você importar menos. Esse protecionismo é para manter a balança comercial favorável. Tá? Os produtos de fora entrarem menos no seu país e os produtos de dentro saírem mais. Certo? Intervenção estatal. O Estado como principal agente da economia. O Estado é que determina tudo. Isso aqui não tinha nascido do liberalismo, que o liberalismo prega o Estado mínimo, que o Estado interfira o menos possível na economia, que ela se autorregule. Mas aqui não, aqui é o intervencionismo estatal. O Estado controla toda a economia, né? Com taxa de juros, com impostos, com compra e venda, tudo ela determina. Não é o mercado que determina. Colonialismo, busca de mercado consumidor e matéria-prima para fortalecer a economia e formar impérios. É o que fizeram. Espanha e Portugal, os primeiros navegadores, né? A Espanha foi para a América Central, Portugal veio aqui para a América do Sul, para o Brasil. Para quê? Conquistar novos territórios, para buscar um mercado consumidor, para criar um mercado consumidor, para buscar matéria-prima. E ainda teve o lado religioso, né? Que a Igreja Católica veio junto com as grandes navegações para catequizar os índios, para conseguir fiéis, porque lá na Europa estava perdendo fiéis para a reforma protestante. Beleza? Bora lá. Aqui, né, é a interferência da igreja, coroando, né, a igreja sempre coroando os reis. Um cara que vai quebrar essa tradição é o Napoleão Bonaparte. Ele vai pegar a coroa da mão do Papa e ele mesmo vai colocar em sua cabeça. Mas durante a Idade Média, a Idade Moderna, todo esse movimento da monarquia absolutista, é o Papa que coroa o imperador, ou o rei. Tá bom? Olha isso aqui, ó, Palácio de Versalhes, lá na França, um dos símbolos da monarquia absolutista. Em outra aula a gente vai trabalhar o absolutismo francês, né, com Luís XIV principalmente. Esse aqui é o Palácio de Versalhes, que foi construído aqui na década, no século XVII, tá, por Luís XIV. Olha o tamanho e o esplendor desse Palácio de Versalhes. Olha isso, olha o jardim do Palácio de Versalhes, né? Hoje isso aqui está urbanizado, mas não era assim, tá bom? Isso aqui era jardins, tudo jardim. Bom, agora viraram umas avenidas aqui, ó. E aqui o palácio, olha só o tamanho disso, tá? E olha esse jardim aqui dentro, espetacular, né? Olha por dentro, só ouro e muito luxo. Isso aí foi construído na monarquia absolutista francesa do Luís XIV, gente. Era muito dinheiro, porque eles não pagavam impostos. Primeiro o rei não pagava, nem a igreja pagava, então eles podiam gastar à vontade assim, tá? Quem é que então financiou isso tudo aqui? O terceiro estado, que é quem pagava impostos, né? A burguesia e os camponeses, certo? Os teóricos do absolutismo, tem uns caras que pensaram a respeito disso, a respeito da monarquia absolutista. O que eles disseram? Vamos ver o primeiro? Nicolau Maquiavel, ou como diz o cearense, né? Nicolau. O Nicolau Maquiavel vai viver aqui em 1469 a 1527. Está lá a fotinha dele, a pintura dele, né? O que ele vai defender? Aliás, primeiro, qual a obra dele? O Príncipe.
super famoso, você deve ter ouvido falar sobre o livro chamado Príncipe. E nesse Príncipe, ele defendia todas as suas ideias centrais. Quais são elas? O soberano tem que manter o bem comum, ele tem que ser forte, tá? Ele tem que ser forte. Usar de qualquer meio para atingir os seus objetivos. Por isso essa frase famosa, né, que falam sobre Maquiavel, os fins justificam os meios. Eu quero chegar naquele objetivo. O que eu vou fazer aqui no meio não importa. Eu posso matar, eu posso trucidar, enforcar, escravizar, fazer o que quiser. Eu conseguindo o objetivo, está ótimo. Atos avaliados por suas consequências e não pela sua moral. Consequência é o fim. Então você pode fazer o que quiser. A tua moral não será avaliada. O que será avaliado é o resultado das suas ações. Certo? Beleza, esse é o Maquiavel. Thomas Hobbes, outro teórico do absolutismo. A tua obra é o Leviatã. Leviatã é o Estado. Tá? É o Estado, é um monstro. Vamos dizer o seguinte. Autoridade para um só. Acabar com a desordem e insegurança. Tá? Então ele defende que um soberano ele tem que ser um só e tem que ser forte. Para quê? Ele acabar com o estado de natureza. Né? Porque se as pessoas não tiverem um governante, todo mundo vai se matar. Vai ser vão ser lobos. Né? O lobo do próprio homem. O homem é o lobo do próprio homem. É isso que ele diz. Né? Se não tiver estado, vai ser assim. Vai ser conflito, vai ser guerra, vai todo mundo se matando. Se tiver estado, vai ter ordem. Tá? E, sobretudo, se tiver um estado forte, absolutista. Homens, constantes lutas entre si. Homem é o lobo do próprio homem, como eu falei. Se não tiver estado, tá? Porque se tiver estado, vai ser aqui, ó. Ele vai acabar com a desordem e vai acabar com a insegurança. Então, vai ter uma sociedade civil, tá bom? O indivíduo cede seus direitos para o Estado, que garante a segurança da nação. É um contrato social, né? O indivíduo cede para aquele soberano o poder para ele, o quê? Governar. É um contrato que a gente faz. Até hoje a gente faz um contrato. Com o voto, a gente está fazendo um contrato. Você está dando para aquele cara o poder dele governar para você. O poder de ele te representar. Tá bom? Então esse aqui é o Thomas Hobbes. Vamos para o próximo. Jacques Bossuet. Tá? Obra. Política tirada das palavras da própria escritura. É o nome da obra dele. O que ele dizia lá? Que o absolutismo tem o direito divino. É isso que ele defendia, a teoria do direito divino. Que os reis estão ali governando não é por causa dos homens. Ele não foi colocado ali pelas mãos dos homens. Ele foi colocado ali pelas mãos de Deus. Então, ele é meio que intocável, né? Ele pode governar à vontade. E a igreja difundia isso aí, tá bom? Predestinado por Deus para governar a sociedade. Era quem? O rei. Responsabilidade somente perante Deus e não perante os homens. Um rei, uma fé, uma lei. Tá? Então, o Jacques Bossuet ele defendia a teoria do direito divino. Certo? Que todo rei absolutista ele estava ali porque Deus quis que ele estivesse ali naquele trono. Tá? Hugo Grotius, obra do direito da paz e da guerra. Esse cara deu início ao direito internacional do mundo, né? Soberania do Estado sobre o indivíduo, que é a partir das leis, das regras que o Estado faz. Ele vai ter a soberania sobre o indivíduo e vai controlar o comportamento do indivíduo. Tá? O Estado garante a ordem e a paz a partir das leis, a autoridade ilimitada do soberano. Então ele defende que o rei ele tem poder, o quê? Ele deve ter poder ilimitado. Tá? Ele pode atuar de qualquer forma. Ele vai ser o dono do executivo, do legislativo e judiciário. Então ele vai defender a monarquia absolutista, certo? Mas ele vai defender que tenha o quê? Leis, tá? O Estado controlar a sociedade, beleza? E por último, Jean Bodin, não é o Bodin da bicicleta não, é o Jean Bodin, tá? Qual a obra dele? A República. E o que o Jean Bodin defendia, né? Doutrina da soberania do Estado, igual o Grotius. O Estado é soberano. O monarca é a autoridade máxima e faz o que? As leis. Para corrigir os desvios de quem? Da sociedade.
E o Estado então ele é soberano. O monarca é igual à autoridade de pai, tá? A autoridade vem de Deus, os súditos, né? É a obediência passiva. Olha só, então o monarca ele tem a autoridade de pai, ele tem a autoridade de Deus. Então ele vai governar os seus súditos que têm uma obediência passiva, tá? Então era o poder absoluto. Então ele defendia o absolutismo monárquico. Tá ali uma gravura do Jean Bodin, tá bom? Também ele tem uma linha daquela da teoria do direito divino, né? Teoria do direito divino. Se o rei tem autoridade de pai e autoridade, né? E essa autoridade dada a ele vem de Deus, então quer dizer que é a teoria do direito divino também que ele defende. Beleza? Então a gente finaliza aqui. Então vai fazer a tua tarefinha, galera. Tarefa do plural, tá bom? Pega a aula 44, 45 e vai fazer as tarefas lá correspondentes. Beleza? Um abraço, até a próxima aula.